Rapaz, tem um caso de um cartório hoje, para você ter uma ideia. Agora, Celso, aquela pergunta que eu fiz para você fora do ar, eu quero compartilhar com outras pessoas, porque eu sei que tem mais gente que tem dúvida. Cartório se enquadra no Código de Defesa do Consumidor? Não só os cartórios, mas todos os serviços públicos. O cartório é um serviço público concessionário, né? Ele é uma concessão pública que é dada para uma pessoa, né? Um tabelião, e ele vai tocar o cartório. Da arrecadação das custas do cartório, uma parte vai para o Estado, né, através do Poder Judiciário, e a outra parte fica no cartório. Mas quando o cartório erra, como é que fica essa história? Nós temos um teaser aí para ver o que aconteceu lá. É um trechinho. Veja você, o dono do cartório, tentando convencer o Celso que é o Celso que está errado. Vamos ver? Vamos ver. Estou aqui questionando a responsabilidade civil do cartório de reconhecer um documento e eles estarem no prejuízo. O que a gente está querendo aqui é uma conciliação. Mas é simples, na nossa coisa, o cartório tem que ser declarado o dono do cartório. Sim. Se eles apresentarem... Então, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vou trazer a fiscalização da corregedoria aqui, porque isso daqui vai fazer o senhor perder a concessão. O senhor tem um documento reconhecido aqui, o documento legal. Com base numa ficha. Não, uma ficha de um documento falso? O senhor não pode, então. Com licença. Posso me apresentar? Claro, pois não. Ah, Herbert, foi ele que falou contigo no telefone. Nós temos dois caminhos. Um, resolver o problema. O segundo é eu oficiar a corregedoria e nós vamos partir para uma fiscalização aqui, né? Uma auditoria aqui no cartório e ele pode perder a concessão por conta disso. Você sabe o que as responsabilidades. Eu não tenho ameaça. Não tenho ameaça. Meu trabalho é público, tá vendo? Ali é público. Não tem ameaça. Ele pode perder. Eu disse que ele pode perder. Ele sabe que ele pode. Não, ele pode perder. E por causa disso, o senhor vai perder o cartório. O senhor pode perder o cartório. Pode perder. Então, não adianta ficar bravo, ué. O cartório vai lá e reconhece uma firma de maneira errada e acha que está certo. Pois é, na verdade é o seguinte, ele reconheceu a firma de um daqueles que estava ali, o Antônio. Mas sem o cara estar lá. Sem ele estar lá. E transferiu o carro e isso fez com que o estelionatário fosse embora com o carro. Um ficou sem o carro e o outro ficou sem o dinheiro. Uma confusão danada. Por conta do quê? Por conta do cartório ter reconhecido a firma de uma pessoa que não era aquela que se apresentava lá. E quando uma coisa dessa acontece, vamos lá. Se tem alguém que tem a assinatura dele ali confirmada no cartório, registrada, e essa pessoa não está no local e nem tem procuração, que era o caso, ou o cartório se enganou, ou o cartório não fez o serviço dele corretamente, então o cartório acabou sendo incompetente nesse caso, ou então o cartório foi muito mal intencionado e está com o estelionatário. Que nós não estamos afirmando aqui. A gente não está falando dessa segunda opção. Nem passa por mim Ninguém falou isso, essa hipótese. né? E a hipótese é de que os funcionários do cartório não tomaram as devidas providências para garantir a segurança jurídica de quem estava lá, reconhecendo o firma. O que é grave do mesmo jeito. E aí esse carro que vocês estão vendo aqui foi levado pelo estelionatário. Vamos assistir? Vamos lá. Vai vender ou vai comprar um carro? Todo cuidado é pouco. Os estelionatários estão cada vez mais audaciosos e não existe limite para dar golpe. Ele vendendo o carro e ele comprando. E no meio da história, um grupo, na verdade um bando, uma quadrilha de estelionatários. Vão ouvindo a história, porque essa história é do arco da velha, como diziam os nossos avós. Marcelo resolveu vender o carro dele. Dá aqui para mim esses documentos, por favor. Olha que carro bonito. E cuidado. 30 e quantos mil quilômetros estava esse carro? 36 mil. 36, Marcelo. 2012. 2012. Impecável. Impecável. Tão bonito o carro que chamou a atenção do Moisés. Não é verdade? Um carro com custo bom, né? Com pouca quilometragem. Aí, o Marcelo anunciou, estava precisando de um dinheirinho. Estava devendo, estava precisando de um dinheiro, tinha pedido um dinheiro emprestado para a mãe dele e aí resolveu vender o carro. Onde vocês foram se encontrar? Shopping Interlagos. No Shopping Interlagos. Aí marcou com o comprador chegou lá, disse que ia fazer o depósito. Quem ia fazer o depósito era o padrinho dele? Era o patrão dele. O patrão dele.
que ele chamava de padrinho, que ia bancar o carro para ele. E aí ele faz um depósito lá na Bahia, num caixa eletrônico e coloca dentro do envelope um cheque sem fundos. Você sabe de quem era o cheque? Não sabe se era roubado, nada, mas era sem fundos. Sim, acusou que era roubado, a gente puxou. Ah, bom. Quando ele viu que o depósito tinha sido feito, e como ele estava segurando o documento de transferência, que vocês estão vendo aqui, com uma assinatura que não é dele, e eu já vou explicar essa história direitinho para vocês, ele guardou o documento de transferência no bolso, viu que tinha um depósito na conta, falou, não tem problema nenhum. Sem a transferência, né? O comprador não podia transferir, não teria problema nenhum. Só que o depósito não se concretizou. E quando isso aconteceu, você entrou em contato com a Polícia Militar por telefone. E acusei que tinha sido roubado o carro e que não tinha feito o pagamento. E correu para uma delegacia onde foi feito um boletim de ocorrência no 97 DP, 97º DP. Fez lá o boletim de ocorrência e fizeram o bloqueio. 3 horas depois, o carro foi parado na rua. Quem tinha comprado o carro? O Moisés. O funcionário do Moisés estava levando o carro. O Moisés é lá do Rio Grande do Sul. Estava levando o carro, ia levar o carro para o Rio Grande do Sul. Ele foi parado, né, pela Polícia Militar e o carro foi conduzido para o Distrito Policial. Bom, o carro foi apreendido, isso lá em 2018. Olha a data desse reconhecimento de firma aqui, ó. 14 de março de 2018. O DUT preenchido no valor de R$46 mil, que foi passado para Moisés, mas que não foi assinado pelo Marcel. Não foi assinado por ele. Apesar de estar aqui escrito, ó, Antônio Maciel Rufino Mota. Não foi assinado por ele. O cartório fez o reconhecimento de uma firma, de uma pessoa que não é o Maciel e que não estava presente no cartório. Mas o que diz a legislação? A legislação é clara. Diz que para transferir um veículo, o vendedor tem que comparecer ao cartório, né? É presencial, e fazer lá a sua assinatura. E o carro é passado. Já comunique imediatamente o Departamento de Trânsito, que já passa a mandar as multas para o comprador. Esse é o processo. A hora que você chegou no cartório, fez o reconhecimento da sua firma, imediatamente as multas e as responsabilidades em cima do veículo já não são mais do vendedor, e sim do comprador. Só que no caso dele, ele não fez o recibo. E o Moisés, do outro lado, recebeu essa foto que vocês estão vendo aqui. Aí o que ele fez? Deixa eu ver se o selo é verdadeiro, não foi isso? E aí o que você fez? Exatamente. Liguei no cartório, nesse número mesmo aqui do selo. Esse número? Consegui falar com o próprio escrevente, o Júlio. O Júlio. E você pediu para ele? Se ele tinha reconhecido a firma do Antônio Maciel. Ele disse sim. Acabaram de sair daqui, fui eu mesmo que atendi. Abri conta para ele. E pode ficar tranquilo que a recém saíram daqui, tá tudo certo. Fui no cartório da minha cidade, pedi o sinal público da assinatura. Olha aqui, olha só como os estelionatários são audaciosos. Ele pediu, olha, o sinal público de quem? Do Júlio, é o escrevente do cartório. E aí tá aqui as assinaturas do Júlio, é o sinal público, ele está apto a reconhecer a firma e fez o reconhecimento da firma, como vocês puderam ver no documento aqui. Aqui aparece inclusive o nome dele, o Júlio. Mas ele não ficou satisfeito, Moisés. Com medo de que pudesse ser vítima de estelionato, ele foi além. Conta que você fez aqui para Eu peguei a foto do DUT que eu tinha recebido. Ele tem a foto do DUT aqui. A foto do DUT que eles tinham passado para mim. Pegou essa foto aqui. Isso. E eu sei que aqui Pegou essa foto aqui. Isso. Vai lá. E sei que aqui existe um código de segurança para ver se o DUT é verdadeiro, porque se tivesse falsificado o DUT, automaticamente esse número aqui não fecharia. Ou seja, não seria o mesmo. Não seria o mesmo. E aí foi validado como autêntico o mesmo número. Isso. Olha aqui, vocês podem ver aqui. Por sinal, olha
o final do número é 171, que é o artigo do Código Penal de estelionato. E aqui também, ó, Coincidência. 171, uma coincidência. Moral da história, estava validado o documento, então o documento era verdadeiro, o cartório fez o reconhecimento da firma, Comunicação de venda fez a entrou no comunicação, sistema. entrou no sistema do Departamento de Trânsito, aí o Moisés pagou quanto? R$46 mil. Carro apreendido, todo mundo na delegacia, ele vítima, o comprador vítima também. Aí foi depositado esse dinheiro na conta de quem? Viviane. De uma tal de Viviane. Final da história. Desde 2018, o carro está na delegacia de polícia, preso, apreendido. Foi parar no pátio, já não está mais no pátio, ninguém sabe mais onde está o carro. Sumiu, desapareceu, nós vamos identificar, ou descobrir onde está o carro por intermédio do Detran. O inquérito policial já foi encerrado, já foi para o fórum e nós agora estamos acompanhando para ver o que vai acontecer. Mas por que nós estamos aqui? Porque o Código de Defesa do Consumidor é muito claro em relação aos serviços públicos. E como o cartório é responsável pelo que faz, vamos ver o que diz a lei em relação a isso. Olha só o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Os órgãos públicos por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sobre qualquer outra forma de empreendimentos são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. No caso de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas nesse artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e reparar os danos causados na forma prevista neste Código. O que aconteceu aqui, gente? O cartório ajudou para que o estelionato fosse praticado. Olha a carteira de identidade dele, aqui nós temos a assinatura dele, tá? E eu vou mostrar para vocês o documento de transferência, tá aqui. Olha só, aqui a assinatura que foi feita como se fosse a do Maciel, Antônio Maciel Rufino Mota. Aqui a verdadeira assinatura dele, Antônio Maciel Rubino Mota. Diante disso, do selo ser verdadeiro, do escrevente ser de fato autorizado pelo cartório para fazer o trabalho, o ato, né, de reconhecimento de firma, porque se isso não tivesse acontecido, o Moisés não tinha pago o carro e o estelionato não tinha sido praticado, nós vamos agora até o cartório, amparado no artigo 22, que é claro que diz que os serviços públicos, permissionários ou não, e o registro de... todos os registros, né? Registros de imóveis, registro de títulos e documentos, registro civil, ou seja, todos os cartórios, registro de notas, todos os cartórios são concessões do poder público. Quem fiscaliza é o poder judiciário. E um ato como esse responsabiliza aquele pelos danos causados às duas partes. Ou seja, um pagou o carro e não tem, o outro vendeu o carro e não recebeu. Vamos até lá? Nós estamos chegando agora na Avenida João Maciel, aqui na cidade de Arujá. Arujá fica a mais ou menos 40 quilômetros de São Paulo. O cartório fica bem aqui. Como eu estava dizendo para vocês, o cartório é uma concessão do Estado, uma concessão pública, e existe responsabilidade por tudo o que o oficial de cartório ou os seus escreventes fazem. E essa responsabilidade é uma responsabilidade na esfera civil e na esfera criminal. Eu creio que o cartório fica aqui. O cartório é aqui? Aqui? Ah, dá licença. Vamos lá. Tudo bom? O cartório? É. Ao lado aqui é o elevador do segundo andar. Ah, tá. Ou da escada ou elevador? Dá para subir a pé? Escada ou elevador. Ah, tá bom. Obrigado. Vamos subir aqui pela escada mesmo. Pegando agora aqui no segundo andar. Onde é o cartório? Acho que tá lá. Cartório. Tudo bem? Aqui.
Dá licença. Dá licença. Boa tarde, tudo bem? Você pode chamar o tabelião para mim, por favor? Está aqui para não atrapalhar. O senhor pode entrar aqui na sala para guardar o Posso? tabelião? Posso sim. Vamos lá. Estão pedindo para a gente entrar na sala aqui para guardar o tabelião. Tá bom. O tabelião é o Albino? Sim? Bom, obrigado. Tá bom. O senhor, mano, Como é que vai, senhor? Tudo bem? firme na labuta? Tudo bem, mais ou menos. Eu tenho aqui um problema e é uma notícia ruim. Tenho duas pessoas aqui vítimas de um selo e de um reconhecimento de firma falso feito por um funcionário seu. Eu tenho aqui, inclusive, documentação toda, eu vou te mostrar. Olha, foi feito aqui na central o sinal público. Certo. E na época dos fatos, o Júlio reconheceu a firma de quem deveria ser o Antônio, que está aqui presente, o Antônio Maciel. Na verdade, ele não esteve aqui presente. O carro dele foi vítima de estelionato. O carro está apreendido até hoje, isso desde 2018. Agora, recentemente, saiu esse laudo da Polícia Civil dizendo que, de fato, o selo é do seu cartório. E por conta desse reconhecimento desse documento, é que o Moisés, que é a outra vítima, essa assinatura não é dele, a assinatura dele está aqui no documento dele e pode até ser levantado os documentos. Foi apresentado, foi reconhecido nesse documento, né? Foi reconhecido nesse documento, o que fez com que o Moisés pagasse o carro, que não era dele, ele não recebeu. O carro hoje está apreendido e os dois vítimas desse estelionato. Eu acho que foi o ofício da delegacia. Esse ofício veio para saber se era autenticidade, se era autêntico realmente. O carro é esse daqui, ó. Esse veículo, aqui está a assinatura do verdadeiro Antônio Maciel. Certo. Então, não sei o que houve também na época, né? Esse Júlio aqui, o que ele era? Ele era escrevente? Escrevente. Sim, mas ele era parente seu? Alguma coisa assim? Não, porque quando Moisés ligou para cá, falou com o seu filho, com o Herbert. Na época ele era, acho que era cunhado, né? E ele era cunhado do Herbert. Então, mas cunhado, a esposa do Júlio era irmão? A irmã dele. A irmã dele era casada com a... É. Entendi. Então eram as irmãs, não era seu genro. E o problema é que ele deu causa ao evento danoso e o Código de Defesa do Consumidor é claro em relação a isso. Inclusive seu filho disse que não tinha relação, não é o que a lei diz, dizendo que não... Celso, mas isso aí já está na justiça, porém. Não, pera, isso aqui é um inquérito policial. Estou aqui questionando a responsabilidade civil do cartório de reconhecer um documento e eles estarem no prejuízo. O que a gente está querendo aqui é uma conciliação. Mas é simples, na nossa coisa, o cartório tem que ser declarado o dono do cartório. Sim. Se eles apresentarem... Então, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vou trazer a fiscalização da corregedoria aqui, porque isso daqui vai fazer o senhor perder a concessão. O senhor tem um documento reconhecido aqui, o documento legal. Com base numa ficha que uma ficha de um documento falso? O senhor não pode, né? Então. Com licença. Posso me apresentar? Claro, pois não. Meu nome é Herbert. Ah, Herbert. Foi ele que falou contigo no telefone. Então só para esclarecer o seguinte, você tem um questionamento em relação à competência minha, que olha, os órgãos públicos por si ou por suas empresas concessionárias, aqui é uma concessão pública, permissionários sobre qualquer forma de empreendimento são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e contingenciais contínuos. No caso de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas nesse artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e reparar os danos causados na forma prevista nesse Código. O dano é um veículo, que era dele, que foi vendido para o Marcial, que foi vendido para o Moisés. O carro é esse daqui e só se concretizou o estelionato porque vocês reconheceram a firma aqui. E aí como é que faz? E qual é o meio adequado para se exigir a reparação? Foi comprovado através do documento que o selo é verdadeiro, a polícia científica fez o laudo, né? Então a responsabilidade é do cartório. Agora, nós temos dois caminhos, um resolver o problema, o segundo é eu oficiar a corregedoria e nós vamos partir para uma fiscalização aqui, né? Uma auditoria aqui no cartório e ele pode perder a concessão por conta disso. Você sabe o que as responsabilidades. Eu não tenho ameaça. Não tenho ameaça. Meu trabalho é público, tá vendo? Ali é público. Não tem ameaça. Ele pode perder. Eu disse que ele pode perder. Ele sabe que ele pode. Não, ele pode perder. E por causa disso, o senhor vai perder o cartório. O senhor pode perder o cartório. Pode perder. Só a corregedoria comprovar que aqui foi feito a prática de estelionato. Pois não. Bom, então o senhor prova depois para a corregedoria. Então não tem acordo aqui. Não tem acordo. Não, as vítimas não serão indenizadas pelo cartório. Porque pelo que eu soube, vocês tinham um seguro aqui para resolver isso anteriormente. Não tem mais? Não foi isso que foi te dito? Não tem seguro para isso. Seguro civil não temos. O que acontece? Se o senhor quiser, eu fiz a análise do documento e ele me passou o seguinte: teve retenção de valores, ele recuperou, ele te passou isso? Parte dos valores? Não, mas não, só estou te passando. O que foi recuperado não está dentro do que tem que ser indenizado. Se ele recuperou 20, falta 20. E no caso dele, falta o carro. Não, o carro não foi apreendido? O carro está apreendido e ninguém libera. Você pode liberar o carro. E o cartório tem que responsabilizar pelo carro que a polícia fez a apreensão? Tudo por causa do documento firmado aqui dentro. E você achou esse veículo como? Como você tomou conhecimento? Bom, como você... No anúncio? Tá, aonde? No OLX. No OLX, tá. O senhor sabe que é uma prática comum esse tipo de fraude, delito, utilizando essa... Vamos começar pelo seguinte. Cadê a documentação que foi do registro dessa firma que foi feito aqui? Cadê a documentação? Cadê a pasta de documentos para provar que os documentos que foram entregues para fazer o reconhecimento de firma foram de fato do José, do Antônio? Não, tudo que for necessário será apresentado para a justiça. O que eu te passei foi que se você achasse que o cartório tinha responsabilidade em decorrência daquela questão, deveria acionar então o seu advogado e mediante ação judicial, pedir a sua... Só que não é só isso. Aqui tem uma responsabilidade, né, como prestador de serviço público. Tem uma responsabilidade que eu já mostrei, inclusive, no código qual é. A responsabilidade é dele, como tabelião. Então, como tabelião, ele tem que indenizar as partes, porque foram... Não, o dolo não está comprovado aqui. Tá, então, vou te dizer o seguinte. Olha aqui o que diz o laudo da Polícia Científica. Que o selo saiu daqui. Ele entregou o veículo. Foi reconhecido aqui. Vamos só esclarecer. Não, foi reconhecido. Cadê a documentação desse senhor que assinou aqui? Cadê a documentação? Está arquivado. Então, o senhor tem que apresentar. Ué, mas o juiz já não pegou? Já não foi na mão. Como é que vocês fazem o reconhecimento de firma de uma pessoa que não esteve aqui? Você esteve aqui? Você tem firma aqui? Nunca teve firma aqui? Então, alguém munido de documento falso, se apresentou com você, né? Aqui, inclusive, foi retirado aqui na Central Nacional de Sinal Público os documentos de que o Júlio realmente, Kenzie, que era o seu cunhado, deu causa ao evento danoso. Aí, como é que vai fazer? Eu pergunto. Ele era escrevente, então. Bom, o que eu aconselhei ele foi realmente fazer essa solicitação. Indaguei ele porque de não ter
Ele não é obrigado a entrar na ação. justiça. Ele primeiro pode tentar uma conciliação, que é o que ele quer. Se não houver conciliação, a gente vai tomar as providências da forma da lei. O que eu falei, tentei um acordo com o tabelião, transmiti o que ele me pediu e a resposta que eu recebi eu passei. Em relação a mim, quanto advogado, eu fiz o meu papel. Se o tabelião tiver de acordo em fazer um acordo, cabe a ele. Mesmo sendo filho, eu... Tá certo, tem razão. Mas só queria esclarecer. Mas, doutor, se não tivesse reconhecido firma, se vocês tivessem não dado segurança, nós não teríamos efetivado o negócio. E o que eu te passei é que o longo prazo que foi Sim, mas estendido para você, e aí foi questionado essas questões. A prescrição não existe, eu vou te dizer por quê. Porque existe um inquérito policial e uma apuração dos fatos. Eu não estou discutindo isso. O que eu esclareci para ele foi essa demora e as razões. E eu só tomei conhecimento do valor que você teve os 20 mil, não por você, mas pelos documentos na leitura do boletim de ocorrência. E você vinha solicitando o valor do veículo integral. Nunca te passei proposta. Não, eu falei com você por uma hora. Eu não tinha proposta, eu falei... Não, toda vez que ia falar de valor, você me ligava. Porque é eu e ele. Você tem que ver o que vocês querem fazer um acordo. O cartório não teve nenhum vínculo com a propriedade do veículo, que entregou para estelionatários terceiros. Tá, mas que não espera aí, tem porque é um documento dele que foi fraudado. Não, mas a fraude dele foi que ele não recebeu. Não, a fraude dele foi o documento que foi reconhecido, firme e preenchido aqui no cartório. Ele nunca, esse documento nunca chegou aqui, porque o original está no inquérito policial, entendeu? O original está no inquérito policial. O que acontece? Estamos sujeitos, tá? Como qualquer um, que estelionatário mediante documentos fraudados, que apresentam toda uma aparência de legalidade, e estamos sujeitos a passar por essa situação. Mas tanto o cartório, quanto você, quanto qualquer pessoa envolvida numa negociação jurídica ou negocial, tem as suas responsabilidades limitadas à sua ação, ao seu envolvimento ali no ato. Em relação ao cartório, foi o que eu te falei. O que eu tinha sugerido era para que você, então, exigisse a ação, porque o cartório não pode fazer pagamentos, nenhum pagamento, que não seja passivo. Não, o cartório não pode fazer. O cartório é uma concessão, que não são judiciais. É uma concessão pública para uma pessoa física, e do dinheiro dessa pessoa física ela pode qualquer coisa. Ela não pode das taxas que são pagas para o Poder Judiciário. Fora isso, ela pode qualquer coisa. Isso não é contabilidade pública, é privada. Contabilidade pública é o que tem que ser depositado pelo cartório, né, para o Poder Judiciário e para os outros entes, através de lei, que recebem das custas dos cartórios. Isso aí sim, aí a gente está falando de uma contabilidade pública, mas aqui o resto não. Agora, o que vocês quiserem pensar, a gente dá um prazo para vocês pensarem no que vocês querem fazer, e a gente vê, se vocês conseguirem achar uma conciliação com eles, resolve o problema, eu dou por encerrado essa história. Em relação às questões do... O senhor quer uma semana para pensar? Quer uma semana, eu dou uma semana para pensar. Depois de uma semana... Eu acho possível de ouvir, até porque não 2018, né? 2018. Mudou muito o sistema, agora está muito mais seguro. Uma semana aí a gente volta a falar, tá bom? Combinado? Deixa eu recolher as coisas aqui. Então a gente fica assim, gente. Vamos aguardar uma semana, eu vou acompanhar o caso de vocês, a gente volta a falar com o tabelião para ver de que forma a gente resolve isso da melhor maneira possível. Tá bom assim provisoriamente? Tá bom assim provisoriamente? Tá? Estando bom para ambas as partes, provisoriamente, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor.